Olá, deputado José Guimarães, obrigada por estar aqui, dando essa entrevista aqui para a gente. O senhor que é líder aí da minoria na Câmara, como é que vai? Tudo bem? Está se cuidando aí em relação ao coronavírus? Tudo bem, Luciana, tem que se cuidar, né? Quem não se cuida, pega, como o Bolsonaro, né? Então, ficou zombando da pandemia, foi ser omisso, irresponsável e disse que era uma gripezinha, não se deu conta que esse vírus atinge a todos, né? E eu estou me cuidando. Eu estive em Brasília semana passada, mas de forma muito cuidadosa, e estou me cuidando, até porque se não se cuida, acontece a maluquice que agora tem uma interrogação do tamanho do mundo. O que está acontecendo com ele? Será que ele está mesmo? Será que ele não já estava? Será que não é marketing? Enfim. Então, o fato é que nós temos que nos cuidar, e eu estou me cuidando com todas as reservas e fazendo as coisas, trabalhando muito de forma virtual. É um prazer falar para o Metrópolis. Então, deputado, o que o senhor achou dessa apresentação aí do exame? O presidente chamou alguns jornalistas lá no Alvorada, disse que testou positivo dessa vez. Também fez aí uma certa propaganda da cloroquina. O que o senhor achou disso tudo? Veja que quando ele disse que era uma gripezinha e a partir daí começou a não agir frente a essa pandemia que é amedronta, que dilacera e que mata milhares no Brasil, todo mundo ficou com uma dúvida. Ele contraiu ou não coronavírus? Todo mundo ficou achando que ele estava contaminado. Passou o tempo, e aí agora ele diz que testou positivo. Isso leva as pessoas, quando a autoridade maior do país fica zombando e fica encobrindo, não dando transparência aos seus atos na sua vida pública, dá nisso. Hoje, a partir desse anúncio que ele fez, eu deduzo 3 questões relevantes. A primeira delas, há uma dúvida. É uma jogada de marketing? Será que ele já tinha contraído antes, esperou o momento para anunciar mais adequado? Seria só um gesto para fazer propaganda da cloroquina, que o mundo todo não aconselha aos seus pacientes ingerir esse tipo de medicamento? As dúvidas permanecem do mesmo jeito quando permaneceram quando ele anunciou que era negativo. Mas, independente disso, qualquer que seja o objetivo dessa arrumação que ele fez hoje, vamos dizer assim, a arrumação é um termo que a gente usa muito aqui no Ceará. E aí é o seguinte, o coronavírus, Luciana, ele atinge a todos. Mesmo aqueles, se é que ele está contraiu o vírus, mesmo aqueles que desrespeitam normas da ciência, que comete erros gravíssimos, como ele cometeu, contrariando todas as autoridades sanitárias do país, quando ele zombou da questão, dizendo que era uma gripezinha. Agora, há 2 dias atrás, a última dele, vetou a lei que nós aprovamos, a obrigatoriedade do uso de máscaras, que é o que está sendo encaminhado e implementado em todos os estados da federação e municípios. Ele faz tudo o contrário daquilo que a ciência aconselha e daquilo que é a orientação da Organização Mundial da Saúde. Até nos Estados Unidos, o padrinho político dele, que é o Trump, também obedece às orientações, as autoridades sanitárias americanas estabelecem protocolos, né, nas cidades, em Nova York, em todo canto, obedecendo às orientações dos sanitaristas do país. Aqui não. Para completar, ainda tem o Ministério da Saúde, que é comandado pelos generais. Nós nunca vimos. É muito extravagante, no mínimo, um governo que adota um comportamento desse, que diz representar e cuidar das famílias brasileiras, que é o enviado de Deus, defender a ordem e as famílias brasileiras, tratar as famílias brasileiras com tanto desdém, com tanta irresponsabilidade. Eu desejo, evidentemente, que
Se ele contraiu, assim como eu desejo para todos os brasileiros, pronta recuperação. Também não vou desejar o mal, não. Eu acho que, se ele contraiu, deveria aprender e tirar como lição de que esse vírus mata, ele não esquece, ele não escolhe uma ou outra pessoa, o branco, o preto, enfim, ele atinge todos. Ele deveria, se é que ele contraiu, como está sendo divulgado, além de eu desejar a pronta recuperação dele, que ele mude o comportamento para que, pelo menos, estabeleça algum cuidado com as famílias brasileiras. Agora, deputado, o senhor aí tem liderado aí a minoria na Câmara, né? O PT é a maior bancada de oposição ao governo Jair Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, o PT tem sido cobrado por ter um protagonismo na oposição, e muitas vezes as pessoas avaliam que o PT não conseguiu fazer essa oposição de uma forma tão veemente nos 2 primeiros anos aí do governo Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, o PT é cobrado por ceder espaço para que outros partidos cheguem e também façam oposição ao governo Bolsonaro. O senhor diria que o PT, na Câmara, hoje, ele mais junta, mais agrega, ou ele mais desagrega aliados contra o presidente Jair Bolsonaro? Veja, essa tua pergunta, Luciana, ela é muito importante porque as pessoas vão criando essas lendas. Eu vou falar umas 3 ou 4 questões muito importantes para debater essa questão. A primeira delas, nós temos na Câmara, isso é uma referência, você sabe, o campo da oposição atua unitariamente. PT, PDT, PCdoB, PSB, PSOL, Rede. E os 2 líderes da oposição e da minoria, eu, da minoria do PT, e o André Figueiredo, do PDT, temos construído uma relação de muita parceria e de muito entendimento no comando da oposição na Câmara. Portanto, ao PT, eu tenho uma postura desde os tempos que foi líder do PT em 2013, líder do governo Dilma 2015-2016, líder da oposição, líder da minoria, agora líder da minoria de novo. Toda a nossa postura tem sido de somar, agregar, respeitando as divergências, mas procurando pavimentar a atuação conjunta. Nunca na história da Câmara a oposição esteve tão unida, tão articulada como nós estamos nesse momento. Nunca. A coisa está num patamar extraordinário. Segundo, pesa sobre o PT aquela ideia que muitos, alguns até da esquerda, falam: o PT é hegemonista, né? É hegemonista. Como? Na Câmara não tem sido assim. Pode olhar. Tem partido que tem 10 deputados que relatam mais matérias do que a bancada do PT, que é a maior bancada com 54 deputados federais e deputadas. Para fora da Câmara, o PT não cede. Vejam, nestas eleições, para mostrar exatamente porque é uma necessidade do país, nós, sem exigirmos nada, nós cedemos a cabeça de chapa para 2 eleições fundamentais. Porto Alegre com a Manuela do PCdoB, porque é o melhor nome, e Rio de Janeiro, quando o Freixo do PSOL era o pré-candidato. As 2 capitais, 2 das 5 capitais mais importantes do país. Portanto, esse carimbo que alguns tentam imputar ao PT não corresponde à realidade. Lançamos a pré-candidatura da Benedita, a deputada Benedita agora, porque o Freixo desistiu da candidatura. E, em boa hora, nós lançamos a Benedita, uma mulher que tem história no Rio. E, assim, o PT não tem candidaturas nas 26 capitais, tem candidaturas em 22 capitais. Tem candidaturas em 83 das 93 cidades que tem segundo turno. E por aí vai. Nós estamos apoiando em várias cidades candidaturas do PSOL. Estamos apoiando o PSOL em Belém. Estamos apoiando o PCdoB em Porto Alegre. Estamos apoiando o PSOL em Florianópolis, provavelmente. Vamos apoiar o PCdoB ou o PSB em São Luís. Vamos apoiar o PCdoB
em Campina Grande, e por aí vai. Então, essa lenda que o PT não cede é conversa fiada. Terceiro, o que há é um debate no país sobre o futuro. Nós temos, evidentemente, opiniões divergentes sobre como enfrentar a crise e quais saídas cada partido apresenta para o enfrentamento, o agravamento dessa crise que vai se somar à crise do coronavírus com a crise econômica, que esse Guedes não entregou até agora nada do que ele prometeu ao país, esse ministro Guedes. Eu até brinco lá no Congresso, na Câmara, que ele perdeu a validade. É um remédio que não tem mais validade, venceu. Então tem que sair da prateleira, porque ele não ofereceu nada do que prometeu aos parlamentares. A Câmara... Mas não é ele que garante o Bolsonaro firme hoje? O apoio do Bolsonaro não passa pelo Guedes? Esse apoio popular que ainda o Bolsonaro tem de uma fatia, ainda que pequena, da sociedade, não é por conta do Guedes, né? É por conta dele próprio, porque ele tem uma forma própria de lidar com esse eleitorado, dos 25% a 30% que ele detém apoio. Em compensação, tem 70% que o rejeita. O que há Mas no momento... eu estou falando do apoio à política econômica. Eu sei. O que há no momento, frente ao desgaste do governo, a elite econômica do mercado financeiro, evidentemente, exige a permanência do Guedes, porque o Guedes é porta-voz desse setor da economia. Eu não estou dizendo que qualquer governo não negocie com o mercado, aqueles que detêm o PIB, aqueles que controlam o sistema econômico do país. Qualquer governo, como o governo Lula, foi um governo que nunca esse país ganhou tanto, o pequeno, o médio, o grande. Aliás, muitos empresários são até desleais e injustos com o presidente Lula por conta do que ele fez com o governo que atendeu a todos. É claro, o Guedes só se mantém no ministério, Luciana, porque o mercado exige, senão ele não se manteria. Não tem mais apoio do Congresso, tinha como aliado principal na discussão das reformas que foram aprovadas contra o nosso voto. Disse no Congresso que, se a reforma da Previdência fosse aprovada há 2 anos atrás, o país retomaria o crescimento no final de 2019 e o pleno emprego estava garantido. Era bancado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e hoje a decepção é geral. Você pode falar com muitos parlamentares. O próprio Rodrigo Maia e outros próceres que defendem as chamadas reformas ultraliberais como saída para a crise econômica, consideram que o Guedes já deu o que tinha de dar, não entregou nada do que prometeu. E aí a Câmara começa a protagonizar um outro caminho, né? Um outro caminho. Em plena pandemia, o governo diz através dele, numa crise grave como a que nós estamos atravessando. E é bom dizer, Luciano, essa crise não é só por conta da Covid-19, não. O ano passado, depois de tudo que eles fizeram, PEC do teto, que era a saída para conter o gasto público, conteve? Não. Quando derrubaram a Dilma, era 69 bi o déficit. Eu era líder. O Temer me entregou com 129. Em que pé está hoje? Eu não estou falando de março para cá, não. Até o final do ano. Por que ele entregou o Brasil em 2019 com um crescimento de 1,1%? Não era para crescer 2,5%, como o mercado previa? Portanto, é um governo que, se insistir nesse caminho, que, aliás, o mundo inteiro hoje discute outros caminhos, na França, na Alemanha, em todo canto, e eles querem insistir, como ele disse agora recentemente, não, eu tenho que vender tudo para poder fazer caixa. Portanto, parece que estão no mundo da lua. Eu acho que é verdade, o Bolsonaro é bancado por esse setor. Eu acho que há uma tentativa, assim, do setor militar, do mercado e de autoridades políticas, como Fernando Henrique Cardoso e outros, quando o FHC diz vamos ter paciência, é porque eles querem manter o Bolsonaro até 2022. Se cala, porque senão tu vai sair. É sempre uma faca ali em frente dele. Se cala, por isso que ele está se contendo um pouco mais. Mas isso aí, primeiro que ela é incontrolável, e segundo que as condições sociais e econômicas do país não permitem fazer uma coisa tão arrumadinha dessa. Como é que vai estar o país em setembro e outubro? As famílias vão sair para a rua? Não. As pessoas vão aceitar 30 milhões, 27 a 30 milhões de desempregados? As pessoas vão aceitar o fim do auxílio emergencial agora em agosto, porque ele prorrogou por 2 meses. Nós estamos querendo, e eu tenho um projeto de lei, toda a oposição, prorrogar até
31 de dezembro, é incompatível, o mercado não vai aceitar isso. Ele vai dar um Você cavalo acha de que a pau. Câmara aprova esse projeto Nós de estamos trabalhando para estender até 2000 até 31 dezembro? de dezembro. Nós temos o projeto que é de minha autoria, o PT tem, o PDT tem, o PSB tem, o Cidadania tem. São 8 autores de projetos que todos eles tratam da questão da prorrogação do auxílio emergencial. Ele vai aceitar isso? Me dizem as pessoas do mercado que o mercado não vai aceitar ele prorrogar até 31 de dezembro, porque quebraria o país. Imagina, como é que o Brasil vai se sustentar de setembro para dezembro? Então, a crise econômica é tão grave, vai se agravar de tal ordem, que eu celebro com perspectiva que as ruas voltem a gritar e esse governo tenha que rever, ou então ele vai cair. É o que eu prevejo para o segundo semestre, após o afrouxamento aí dessa pandemia. O senhor acha que o Bolsonaro conseguiu aí formar uma base na Câmara depois que ele começou a falar com o Centrão, começou a distribuir cargos? O senhor acha que isso aí pode garantir a sobrevida para o presidente na Câmara? Pode, mas não é eterna essa base. Essa base, com a mesma facilidade que vai, sai. Eu convivi com isso. Eu conheço bem essa matriz, como funciona a Câmara dos Deputados. Hoje nós temos 3 blocos dentro da Câmara. Nós temos o nosso bloco, que é 133 deputados, esses 6 partidos que estão atuando muito bem, e eu quero testemunhar isso. É claro que a nossa atuação, Luciana, não tem a visibilidade que o presidente da Câmara tem, que os partidos do Centrão têm, mas nós estamos jogando milimetricamente, com muita correção na relação com os partidos na Câmara. A gente só agrega, aliás, todas essas medidas que são aprovadas, como, por exemplo, a PEC das eleições, o adiamento, nós jogamos um papel decisivo, o auxílio emergencial, o orçamento de guerra. Nada disso teria acontecido se a oposição não deixasse, não fosse partícipe do processo de construção destes projetos todos. Pois bem, temos o bloco do Rodrigo Maia, que tem uns 140, 150 deputados, e tem o outro restante, uns 200 e pouco deputados, que é ligado ao Centrão, ao chamado Centrão, e ao governo Bolsonaro. Esses são os blocos, né? Esses 3 blocos se movimentam na Câmara. O suficiente para impeachment o Bolsonaro? Ainda não. Mas aí eu lembro que esse mesmo bloco do Centrão que apoiava a Dilma, quando começou a chapa assar, as mobilizações de rua, rapidamente eles se deslocaram do governo. Eles entravam pelo andar lá reservado, quando eu entrava para falar com a presidenta, eles falavam com a presidenta, e eu perguntava no elevador, e aí? Tá difícil, ainda que tivesse participação no governo. Portanto, depende muito da temperatura das ruas. Se as ruas indicaram uma temperatura elevada, a temperatura do Congresso também se eleva. É o que eu penso sobre essa base do governo Bolsonaro. Ela não é definitiva, depende, é um governo que mal começou. Em toda a história do Sarney para cá, nunca um presidente, no início do segundo ano do mandato, dos 4 anos, teve uma rejeição tão alta. É bem verdade que ele tem uma base militante, boa parte dela que ainda tem esperança que ele dê certo, mas é muito pouco provável, na minha opinião, que ele consiga deter essa crise toda, mesmo mantendo o Guedes como expoente maior do mercado financeiro. Porque o que ele fez não deu certo, Luciana. O que ele prometeu não saiu. O que ele fala está perdendo. O Guedes perdeu a credibilidade. Todas as reformas foram feitas. Por que o Brasil não cresceu em 2019? Culpa só a Covid? Não. Eu acho que tem outras. Essa ideia do Estado pequeno, que só serve, é controlado pelo mercado, faliu no mundo inteiro. Nós temos que construir uma ideia de um Estado necessário para enfrentar e desenvolver políticas públicas que sejam necessárias para proteger a vida. É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós procuramos fazer na oposição. Portanto, essa base ela é muito frágil, vai e volta. Não tenho medo em afirmar isso pela experiência que eu tenho no Congresso. Deputado, o senhor foi líder aí da Dilma, né? Na época, o senhor já passou por essa negociação com o Centrão e disse
que encontrava aí com as mesmas pessoas que hoje estão lá no elevador aí do Planalto? São as mesmas pessoas que o Bolsonaro hoje né? negocia? Porque são os mesmos partidos, são os mesmos líderes na época do governo da Dilma que participavam das reuniões. Um ou outro que mudou, mas, no geral, são os mesmos líderes, são as mesmas figuras que nós conversávamos, dialogávamos e tentava construir maioria na Câmara. Eu lembro que, muitas vezes, Luciana, a coisa era dramática quando a gente votava algum projeto relevante, sobretudo quando o Cunha era presidente da casa. Ou quando ele era líder do PMDB, naquela sessão que nós demoramos, nós tivemos uma sessão mais de 30 horas, uma mesma sessão para votar a lei dos portos. Eu era líder lá, foi algo muito dramático, a situação, algo muito forte. Então, eu digo que foi o período que eu mais sofri. Pressão de todo jeito e, portanto, eu não quero mais passar por aqui. Também não me arrependo de nada do que fiz, porque eu estava defendendo uma causa, que era o governo da ex-presidenta Dilma. E quando nós dizíamos que era errado o golpe que eles estavam dando, que foi pensado logo após a eleição de 2018, nós estávamos convencidos. Deu no que deu. Por que, Luciana, 4 anos se passaram, exatamente agora, fazendo as contas, 4 anos se passaram, agora de 17 de abril último. E por que o Brasil não voltou à normalidade? Porque a partir do momento que você estabeleceu o caminho que agrediu a democracia e decretar o impeachment sem crime de responsabilidade, tudo pode no país. E aí veio Temer, veio Bolsonaro, a eleição de Bolsonaro, deu no que deu. O Brasil está sofrendo aí as consequências daquele processo que foi iniciado com o impeachment da Dilma. Eu não tenho a menor dúvida disso. Foi uma violação brutal à Constituição, porque não teve crime. Até hoje, Luciana, não vamos discutir aqui a questão do governo, se concorda ou não com o governo. Qual foi o crime que a presidenta Dilma cometeu naquele período para que justificasse a cassação? A economia em crise? Não tem crise maior do que agora. Eu lembro que, naquela época, diziam assim, esses mesmos líderes que hoje são lideranças do governo, que estavam na oposição naquela época. Eu ouvia muito nos elevadores do Palácio de que não tinha economia que resistisse ao dólar quase R$4. E hoje está 5 e tanto, e ninguém fala nada. Ouvia muito dizer que não tinha governo que se sustentasse com a queda do investimento no Brasil do ponto de vista da agência de risco. Hoje, tudo isso está acontecendo em dose dupla e o Bolsonaro continua. Portanto, por quê? O que sustenta o governo Bolsonaro hoje? Eu acho que se sustenta essa ideia que ele, de certa forma, representou na campanha, a ideia da família, da ordem. Eu acho que isso é muito forte ainda. As pessoas se sentem, ainda tem alguma esperança, ainda que o desgaste deles seja muito grande. E tem o mercado. Quando o mercado financeiro brasileiro decide manter, mantém, porque muitas vezes é o mercado que determina as relações econômicas, as relações sociais, as relações políticas. E terceiro, ele ainda tem, com essa jogada que ele fez, que contraria todo o seu discurso. Aliás, o governo Bolsonaro faz tudo o contrário do que disse na campanha. Tudo. Que não ia negociar nada, ele dizia que essa política, ele ia derrotar essa política fisiológica, nojenta, que era da relação do governo, do executivo com o legislativo, está fazendo tudo em dose dupla daquilo que disse na campanha. E se sustenta também, não agravou, porque ele construiu essa maioria aparente, momentânea, que lhe dá um certo fôlego. Mas é eterna, não considero. Acho que isso pode mudar a qualquer momento, depende do processo de mobilização que ocorrer pós-pandemia. Deputado, o PT apresentou aí um pedido de impeachment, né? E apostou também, lá atrás, ainda na campanha, na cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. O senhor acha que algum movimento desse pode vingar? E o senhor também já tratou sobre a questão da vacância do cargo
né? O senhor acha que tem que mudar? Por exemplo, o vice teria que ser... Existem várias propostas, mas o vice teria, por obrigatoriedade, na sua opinião, chamar eleições? Como é que o senhor vê isso aí? O que está sendo feito? O que vocês têm conversado na Câmara para poder tentar, estrategicamente, tirar o presidente Jair Bolsonaro? Bom, nós temos três possibilidades. Primeira, caçar a chapa. São as ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral. Essa cassação tem muito a ver com os autos, com o que está nos autos do processo. E há um elemento muito forte, que é a rede de ilegalidades que eles constituíram em 2018, que permanece até hoje, conforme a avaliação do ministro relator do processo do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas é um fato raro se isso acontecer, né, deputado? Eu acho que pode ser, mas tudo pode acontecer. Não caçaram o Collor naquela época, não caçaram a Dilma, caçaram o Collor por um Fiat Elba. Caçaram a Dilma, que nem teve Fiat Elba e nem crime algum. E o Bolsonaro já tem um rosário. Então, os processos estão tramitando. E quando o ministro diz que vai recuperar os dados de 2018, está aprovado, está nos autos. Eles constituíram uma rede de ilegalidade muito forte, que são chamadas fake news. Muito forte, começou em 2018, por isso ganharam a eleição, os disparos, quem financiou os disparos, enfim. Então, é uma possibilidade. Se caça a chapa, nova eleição em 90 dias. Bom, segunda hipótese, algum pedido de processamento por parte do Supremo, por crime comum. Pede autorização para processar o presidente, conforme foi feito na época do Temer, que a maioria da Câmara não permitiu. É outra possibilidade. E a terceira é o impeachment. Tudo isso tem a Constituição. O impeachment, se tiver o impeachment, é o vice que assume? Mas a mobilização vai permitir que o vice assuma? Constitucionalmente, como eu sou também legalista, isso é o que determina uma e outra. Cassação da chapa, nova eleição. O certo é que, do ponto de vista político, eu considero que o correto, como diz o Tribunal Superior Eleitoral, a chapa é única, como avaliou aquele processo contra Dilma e o Temer, né? A chapa é única, você não pode separar. Portanto, eu acho que, evidentemente, que o correto era uma nova eleição. Eu defendo isso, mas tem que ver aquilo que tramita e o que prevê a nossa Constituição. Quando eu defendo a Constituição e quero que ela seja cumprida e denuncio o Bolsonaro por ser um agressor do Estado Democrático de Direito, do comportamento dele na relação com os movimentos fascistas no país, eu também não vou ser contra a Constituição. Se a Constituição diz que, havendo impeachment, é o vice que assume, é o vice que assume. Não significa que nós vamos aderir, mas o correto politicamente era a nova eleição. Mas essas peças todas vão se movimentando, nós temos que aguardar um pouco para saber se no segundo semestre qual vai ser o nível e a temperatura, as condições normais de temperatura e pressão que vão ocorrer no país. Deputado, o PT planejava aí, no início do ano, né, antes da pandemia chegar aqui ao país, o PT planejava tentar reverter essa imagem aí antipetista, essa imagem arranhada nas eleições municipais, usar as eleições municipais para isso, né? Ter candidato em todo quanto é capital e tentar ter o máximo de contato com a população, resgatar esse contato que foi perdido durante o governo. Agora, a gente tem um cenário de pandemia, uma eleição que foi adiada, mas que deve ter uma campanha muito breve, né? Se houver, a gente ainda tem dúvidas sobre isso, né? Quando vai acontecer, quando começa a campanha. E agora, como fazer para tentar resgatar essa imagem que o partido tem interesse em resgatar? Olha, primeiro que, independente da pandemia, se ela vai permitir a campanha de massas, como sempre foi no Brasil ou não, isso está em aberto, você tem razão. Não sabemos se vai ser uma eleição nos moldes tradicionais ou não, se vai dar tempo. Se não der, mas é uma campanha que vai ter TV. Nós passamos quanto tempo sem falar nas TVs?
nas grandes redes de televisões, porque, inclusive, a propaganda eleitoral partidária foi extinta com a nova lei eleitoral. Os partidos não têm mais as inserções, os partidos não têm mais aquele programa que tinha anualmente, que era uma forma de falar para o país. Então, essas eleições, elas são fundamentais para nós e para o país, e do ponto de vista da democracia. E nós vamos aproveitá-las para denunciar o governo, disputar com o governo e defender o nosso legado, o legado do PT. Isso não está fora do nosso horizonte, não. Até porque, na maioria das cidades, Luciana, vai ter TV, vai ter programa de televisão, tem a rede social, tem um programa de TV. Então, nas grandes cidades, nós teremos o enfrentamento feito pelos programas de TV. E eu acredito que lá para setembro, a eleição é 15 de novembro, nós teremos, no mínimo, na minha opinião, na minha percepção, tudo leva a crer que nós teremos o mês de outubro, com os 15 dias de novembro, com uma intensa disputa nas ruas e nas TVs espalhadas pelo país afora. Essa é a minha perspectiva. O PT não tem candidato em todo canto, porque essa lenda que foi criada que o PT é hegemonista, isso é conversa para boi dormir, não é. Eu já mostrei os dados para você. Mas onde nós tivermos candidato, nas principais capitais, nós vamos, no bom sentido, riscar a faca. Riscar a faca para fazer o debate envolvendo 3 questões. Defender o legado do PT e do Lula, dos governos Lula e Dilma, que é um legado extraordinariamente forte. 2, defender campanhas, nacionalizar as campanhas no enfrentamento com o Bolsonaro, principalmente nas capitais onde tem TVs. E 3, que os candidatos e candidatas sejam capazes de apresentar programas factíveis, que sejam realizáveis ao nível de cada cidade, sobretudo naquelas áreas que são fundamentais da preservação da vida. Portanto, eu tenho clareza de que esses 3 objetivos, se o PT cumprir bem, nós poderemos ter, em primeiro lugar, uma ampliação da nossa imagem, porque o pessoal fala assim, Luciana, a imagem do PT está muito ruim, ou estava muito ruim. Essa eleição desse ano, nós estamos comparando ela com 2012, o nível de mobilização que está tendo internamente. É claro, um PT que governou durante 13 anos, com a história que teve, não queiram que ele não tenha desgaste, claro que tem desgaste, querer que ele não tenha desgaste, claro que ele tem, porque, afinal de contas, é o maior partido de esquerda. Ninguém ganha eleição no Brasil sem o PT. Não tem, eu vou afirmar aqui, Luciana, enganam-se aqueles que pretendem antecipar o debate sobre 2022 e acham que vão ganhar a eleição sem o PT. O PT está enraizado em todo o país, é um partido nacional, tem bases sociais muito sólidas, tem o Lula, que é uma potência do ponto de vista eleitoral, e sobretudo aqui no Nordeste. Portanto, vamos baixar a bola. Primeira tarefa nossa é nos unirmos para enfrentar o governo Bolsonaro e suas políticas ultraliberais e ultraconservadoras. Depois se discute 2022 lá na frente, não é hora disso. A hora é aprovar projetos necessários para o Brasil enfrentar a crise econômica e a Covid, defender a vida e ganharmos as eleições municipais. É isso. Tudo mais se resolve a partir disso. Deputado, o senhor que é um político aí de Fortaleza, esse recado o senhor está dando aí é para o Ciro Gomes? Veja, eu dou um recado para aqueles que quiserem ouvir. Estou selecionando essa ou aquela pessoa, esse ou aquele político. E eu considero que foi um direito deles, do Fernando Henrique Cardoso, do próprio Ciro, ainda que eu possa discordar, de terem se obtido no segundo turno da eleição de Bolsonaro. Aí eu escuto a seguinte frase, Luciana, o responsável pela eleição de Bolsonaro foi o PT. Ora, mas foi a população que nos colocou no segundo turno. A população não quis botar outro candidato no segundo turno, não foi por decreto. Nós não vamos pedir desculpas ao país porque fomos para o segundo turno. Foi para o segundo turno 2 forças políticas, o PT e o Bolsonaro. E eu considero que foi uma extraordinária vitória. O Haddad, primeiro, teve para o segundo turno, e o segundo, ter 47 milhões de votos e o outro 50 e poucos. Para um país que tem 140 milhões de eleitores, é uma votação extraordinária. Portanto, o PT não pode pedir desculpas a nada. Estou dizendo, mostrando por A mais B, que não é hora de discutir 2022 e nem é correto dizer que o PT é hegemonista, que é isso ou aquilo. Eu estou dando um recado para todas as vozes do além que muitas vezes constroem essas coisas injustas contra o PT. O PT é um partido absolutamente comprometido com a democracia.
é um partido que, assim como tantos outros, cometem erros, mas os acertos do PT, na relação que ele tem com o país, com a democracia, com o povo brasileiro, os acertos são muito maiores do que os nossos erros. Por isso que eu defendo que os nossos candidatos e candidatas defendam fortemente o nosso legado, o legado dos governos aqui no Nordeste e em todos os cantos, legados que se expressam no extraordinário programa do Minha Casa e Minha Vida, nas obras de infraestrutura hídrica e social, como nós fizemos, a Transposição São Francisco, que deixamos 92% da obra concluída, das estradas, das ferrovias, dos aeroportos que nós construímos, o programa de infraestrutura logística que nós desenvolvemos no país, os programas sociais, o Bolsa Família que nós reformulamos, os investimentos que nós fizemos na área da educação, as tantas universidades que nós criamos, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o FIES, o REUNE, o ProUni, são marcas que ninguém apaga, são consistentes. Por isso que eu defendo que esse nosso legado tem que estar no carro-chefe das nossas campanhas. Depois se discute. Vamos sentar com a esquerda, vamos sentar depois da eleição com todas as forças políticas, vamos sentar depois da eleição com o PCdoB, com o PDT, com o PSB, com todo mundo. Vamos deixar desavenças do lado. Nós temos uma coisa comum, que é derrotar o Bolsonaro nas eleições. Depois se discute quem é que vai ganhar a eleição, se é que podemos discutir quem é que vai ganhar a eleição em 2022, até porque é o povo que decide, não é por decreto, esse ou aquela força, esse ou aquele partido. Mas é isso. Deputado, para finalizar, eu queria um comentário do senhor sobre o PT. O ex-presidente Lula chegou a se reunir com deputados, com toda a bancada no início desse ano. Ele disse que pode não ser o candidato do partido, né? E a aposta, ele pediu aí para as pessoas andarem aí com o Haddad, para que o Haddad pudesse visitar o Brasil. A pandemia veio e colocou esse projeto totalmente fora de cogitação, pelo menos por esses meses. O senhor apostaria para 2022 num PT mais light, com o Haddad, ou no PT mais raiz aí com o Lula? Eu aposto no PT que efetivamente seja capaz de retomar seus laços de compromisso com o povo brasileiro. O que for necessário naquilo que é fundamental para se ganhar uma eleição, nós temos que fazer. E ele tem que... O que deve presidir 2022 para a gente é o programa que nós pretendemos aprovar e defender nas ruas do Brasil. Um programa amplo, que seja capaz de fazer reformas profundas no país, que o PT volte a se conectar com a vida real do país, que seja capaz de defender os nossos símbolos, as nossas marcas, a bandeira do Brasil, as cores que hoje virou patrimônio do Bolsonaro. Eu acho que o PT tem que se reconectar com a democracia no seu sentido mais amplo. E aí, a partir daí, disputarmos a eleição. É cedo para dizer quem será o nosso candidato, mas porque nós temos extraordinários governadores. Nós temos o meu governador do Ceará, o Camilo Santana, que é um grande governador, e mostrou em duas grandes crises no Estado que é competente, na crise da segurança e agora na Covid-19. Não tem experiência mais balizadora para se ter um retrato da personalidade de um gestor, senão esses dois marcos que eu estou falando, do governador do Ceará, Camilo Santana. E, evidentemente, nós temos quem disputou a eleição última com o potencial que teve e com a performance que teve e que expressa o que ele expressa nesse momento como maior liderança do PT depois do Lula, que é o Haddad, Fernando Haddad. Então, nós estamos muito bem servidos. Em qualquer ambiente, em qualquer disputa, o nome do Haddad vai estar, evidentemente, no centro da mesa. Evidentemente que isso passa pelo partido, passa pelo Lula, passa por todo mundo. Mas acho que esse é o de menos, não é o nosso principal problema. O nosso principal problema é aprofundar o desgaste do Bolsonaro e recuperar aquela parte do eleitor que nós perdemos, conectarmos com ele e apresentarmos propostas que recuperem a nossa credibilidade e seja capaz de sinalizar esperança para o Brasil e para o povo brasileiro. Esse deve ser o caminho para mim. Deputado, muito obrigada.
por sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Metrópolis. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Metrópolis. E falo para você o seguinte: tudo que eu falei foi de coração. Coração aberto para ouvir os críticos e para ouvir aqueles que nos defendem. Porque eu não tenho outro caminho como deputado federal que não seja fortemente dizer para vocês do Metrópolis e para os nossos internautas: não tem saída para o Brasil que não seja nos marcos da democracia. Não tem. Nós nascemos lutando pela democracia e é com ela que nós vamos até o fim. Muitíssimo obrigado.